Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a mãe do autista artista, né? E a pedidos de algumas seguidoras de Daniel, eu vou fazer esse primeiro vídeo que vai falar sobre o diagnóstico dele, né? E assim, nos próximos eu vou dando continuidade às perguntas, tá certo? Então assim, não estranhe que eu não tenho a mesma desenvoltura do que ele, mas eu vou tentar, tá certo? Então assim, Daniel hoje ele tá com 10 anos e ele foi diagnosticado com quase 3 anos. 3 anos e 2 meses mais ou menos. Então assim, aí me perguntaram se eu percebi alguma coisa. Não percebi nada. Foi mais por conta da minha avó paterna, pela experiência dela com as crianças, né? Que ela criou os filhos, os netos. E a avó de Daniel paterna, que é pedagoga. Então, a minha avó, ela falava, esse menino tem alguma coisa, esse menino não fala direito. Então, assim, né? Eu fiquei meio assim, mais por conta da fala. Não vou dizer que teve algo estranho no meu ver, não. E a avó dele paterna também. Então a gente levou ele pra primeira pediatra. E essa pediatra não viu nada. Falou que era coisa da gente, que Daniel não tinha nada. Inclusive na fala, que era no tempo e que cada criança tem a sua particularidade. Fomos para mais 3 pediatras e escutamos a mesma coisa. Tem que ter paciência, no tempo dele, tudo bem. Então, eu passei num concurso, fui para outro estado, que depois eu conto essa história, e voltei. Passei 9 meses fora e quando eu voltei, Daniel tinha algumas características e ele tinha regredido, mas eu não achava, não tinha nenhuma algo específico. Eu só achava que ele tava mais, eu achava que era mais por conta da saudade, né? E eu procurei uma fono por conta da questão da linguagem, né, da fala. E essa fono, né, falou que queria encaminhar ele para um psiquiatra. Aí eu já fiquei, né, assustada. Psiquiatra? Então, assim, porque a gente tem aquele preconceito quando escuta, né, a palavra psiquiatra. A gente já imagina tudo de ruim. Enfim, mas o que foi, doutora? Ela, não, tenha paciência que vamos esperar o psiquiatra analisá-lo. Tá certo. Aí eu fui, chegou o dia, entrei no consultório dele, ele olhou para Daniel, foi coisa de 1 minuto, ele diagnosticou Daniel. Seu filho, ele é autista. Aí eu, autista? O que é o autista? Então, assim, pra minimizar, né, aquela sensação de dor, de desespero e de... que eu não sabia o que era aquilo, o que me esperava, ele me mostrou um vídeo de um amigo dele, que é autista, e que trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro. E trabalhou, né, foi aposentado, né, por tempo de serviço mesmo e não pelo diagnóstico. Então, assim, foi muito impactante pra mim aquele momento, sabe? Porque é como se tivesse aberto um buraco nos meus pés e eu entrei. E ele falou pra mim, aí eu comecei a chorar. E ele, não chore na frente de Daniel. Então, assim, eu fui, né, pra casa, né, vim pra casa e fiquei uma semana, né, que a gente fala que é o luto, mas nessa uma semana eu pesquisei
entrava na internet, né, essa nossa ferramenta, ela é muito... Ela pode ser muito traiçoeira, ela pode nos agregar negativamente, né? Mas pode agregar positivamente. Então, assim, eu escolhi o lado positivo e conheci, né, o que era, como é que eu tinha que fazer. Conheci grupos de mães que naquela época estavam na transição entre o Orkut e o Facebook. Não tinha Instagram nem WhatsApp. E isso me ajudou muito. Esse contato com as mães, com grupos, com pessoas que vivem a mesma realidade que a minha. Então, passado esses 7 dias, né, uma semana, eu voltei lá no consultório dele, mas voltei sozinha, sem Daniel. E ele se surpreendeu, que achou que eu não voltaria. Ele falava que por conta da idade, né, e porque as mães não aceitam. Não só, eu também não seria a última nem a primeira, caso não voltasse. Ele falou isso pra mim. Mas que bom que eu voltei. E assim, ele direcionou o Daniel para uma equipe, né, multidisciplinar, para que fosse feita a triagem dele, para começar a fazer as terapias. E enquanto isso, paralelo a isso, eu não fiquei sentada esperando a morte da Bezerra, não. Tudo que tinha no rádio, que passava na televisão, que batesse um tambor, né, que uma música, vai ter uma palestra, vai ter um evento sobre autismo, vai ter alguma terapia para as mães, algo, e eu tava lá. Foi em um desses eventos e eu levava ele, tá? A tiracolo, levava, sabe? E assim, em um desses eventos eu conheci as mães guerreiras. Conheci Nayane, que foram, né, e são essenciais para mim. Porque através do grupo das mães guerreiras, que hoje é Mães Guerreiras de Pernambuco, eu pude respirar, né, aliviada, porque eu tava trocando a minha experiência e adquirindo experiência de outras mães. Mães com crianças mais velhas, com jovens, com os adultos. Então, assim, é muito importante você se juntar a grupos, né? Assim como foi pra mim, eu tenho certeza que será pra você. Então, assim, foi maravilhoso, foi fantástico. Eu tenho entrado nos Mães Guerreiras, né? Então, assim, eu indico muito, não só as Mães Guerreiras, mas como eu vivi antes no Facebook, com grupos, entrei em grupos, né, comunidades no Face de mães do Norte, do Sul, do Sudeste, que me ajudaram muito com os direitos, o que é que eu tinha que fazer. Inclusive, né, eu também, falando da internet, eu usei, né, e uso até hoje a internet como ferramenta para me ajudar a trabalhar em casa com ele, sabe? Com estímulo, com esses brinquedos para percepção, a coordenação motora fina, enfim, vamos lá. Uma das milhares de coisas que eu escuto: mas Marcele, Daniel é um autista leve. Aí eu, mas ele não é autista, não. E assim, existe hoje, né, essa classificação de autista leve, né, o moderado e o severo. Mas eu confesso pra você que isso não me faz mais conformada, mais feliz, porque ele é autista, entendeu? Da mesma forma do que escutar: Marcele, Daniel nem parece que ele é autista.
não sei, né, se a pessoa acha que... Na verdade, eu acho que ela não sabe nem o que ela tá falando. Essa aqui é a verdade. Por não saber, ela fala qualquer coisa. Só que isso não é bom para uma mãe de um autismo. Isso não vai minimizar. Porque o autismo, ele não é uma doença. Entendeu? Não é uma condição neurológica. Então, assim, ele é autista. Ele não vai dormir porque ele não parece autista. Porque ele é um autista leve e vai acordar. Daniel, você não é mais autista? Você não faz parte mais do CID, então não façam isso, tá? E assim, a Marcele, mas Daniel é muito calmo. A Marcele e Daniel é muito sociável. A Marcele e Daniel já é um youtuber, né? Um digital influencer aí. Sabe o que é isso? É estímulo. É acreditar, é aceitar, é compreender a necessidade do seu filho, entendeu? É entrar naquele problema. Não vou dizer pra você que é fácil, não vou dizer pra você que é mil maravilhas, mas todo dia eu vivo uma batalha. É dia que Daniel chora quando vai dormir, passa um dia maravilhoso, mas quando vai dormir, chora. Ele hoje está vivendo fobia. Mas aí eu vou contando nos próximos vídeos. Então, assim, existe um porquê, né? E um pra que eu estar aqui hoje. Que tudo começou, né? Por conta dos terapeutas, dessa questão da desenvoltura dele. Por que não começar com o Instagram e por que não começar com o YouTube, né? O canal no YouTube. E assim, é motivacional. Porque Daniel nem sempre foi assim e nem sempre é. Meu filho, ele tem essa condição. Ele é autista, ele não é doente. Então, assim, o que aconteceu com o meu filho, dele conseguir falar, ele conseguir se expressar, ele conseguir se comunicar com tantas pessoas, né? Não só pelas câmeras, mas pessoalmente. Ele ele é muito desinibido. Mas o que aconteceu com ele pode acontecer com seu filho. Então, assim, você que está escutando, né, que está me assistindo agora, você precisava escutar, assistir esse vídeo. Se você acredita em Deus, assim como eu, que eu tenho a minha fé, acredito muito em Deus e agradeço por ser mãe de Daniel. Eu não sou hipócrita de dizer que é maravilhoso viver na condição. Viver sem saber como será o amanhã, saber como é que será que vai ficar o meu filho. Não é. Mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer para minimizar essa dor? Eu corro atrás, eu luto para que seja minimizado. Quanto menos ele sofrer, melhor. E nada mais justo que a gente, enquanto família, faça. Então, assim, eu agradeço muito a minha mãe, agradeço muito a avó dele, paterna, agradeço meu pai, a minha família como um todo, que apoiam e aceitam ele como é, porque a sociedade, ela é muito desinformada, ela é muito preconceituosa, então isso me dá muito medo. Mas o que eu posso fazer para minimizar dentro da minha casa e no círculo, né, familiar, eu faço. Porque a gente sabe que o amanhã a Deus pertence. Então, assim, você chore, mas não deixe, não se limite, não deixe que a sua tristeza, a sua dor impeça de você correr atrás. Eu sei que é difícil, eu não tô julgando você, eu não posso julgar. Eu lhe entendo por viver a mesma coisa. Pode ser que nossos filhos sejam diferentes em alguns detalhes, mas todos são autistas. E lembre-se você que nem sempre ele foi assim.
eu sempre fui muito corajosa, né? E eu já escutei do meu filho dele falar assim: por que que a senhora não me ensina a ler e escrever em casa? Por que que eu tenho que ir para a escola? Isso em outrora. Mas por que será que Daniel falou isso? Alguma coisa ele viveu na escola e não foi boa. Então, assim, acredite e lembre-se que a criança de hoje ele é o adulto de amanhã. Nem sempre ele vai ser criança. E vai ser muito mais difícil do que está sendo hoje. Então, assim, aí, só para finalizar, aí falam para mim assim: ah, Marcele, mas você é muito forte. Ah, Marcele, você tá numa condição. Busquem, né? Corram atrás. Sei que a nossa saúde, né, o nosso sistema público, ele é muito difícil, ainda mais para o autismo, que é algo não é tão, não tá tão tranquilo nessa informação para nossa sociedade, para o meio que a gente vive. Mas, assim como a ONG, né, existem algumas instituições que são boas, né, são de qualidade, que elas proporcionam o atendimento gratuito. Então, assim, usem a ferramenta chamada internet ao seu favor para ajudar você e o seu filho. Por mais que você não tenha apoio de ninguém, mas você tem que ter o apoio seu. Você tem que acreditar. Então, assim, se acredite em Deus, tenha fé, se apegue a isso. E busque o melhor para o seu filho. Eu falo filho, mas eu falo de maneira geral. Filho, filha. Então, assim, você que tá me assistindo, eu sei que você tá chorando. Eu sei que você tá pensando, analisando. E agora? Eu também fiz terapia, né? Quando eu descobri, eu fiz o acompanhamento psicológico para poder entender. Porque não adianta nada a gente não estar bem para cuidar do nosso filho. A gente tem que estar bem. A gente tem que estar em paz. É muito difícil essa caminhada. É um dia de cada vez. Eu vivo um dia de cada vez. Eu não sei o que é que me espera amanhã, mas eu vivo e tento fazer com que o hoje, né, possa minimizar já o amanhã. Então, assim, você que tá me assistindo, levanta daí, né, e vive a tua realidade e tenta mudar isso, ajudar o seu filho. Eu tenho que terminar para esse vídeo não ficar tão extenso, mas depois eu volto, né, explicando a questão da minha viagem, como ficou Daniel, né, da minha profissão, que a gente viajou agora há pouco, né, quem segue ele acompanha. Então não esqueçam, esse canal e o Instagram, além de ajudar o meu filho, né, a ser, ele fica muito feliz por ele ser popular, motivacional. Eu quero te ajudar, eu tô aqui para te ajudar. Então, tudo que você precisar, você pode contar comigo, tá certo? E vão mandando mais perguntas que eu vou responder, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima!